Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Conexões. Aqui o nosso objetivo é democratizar o conhecimento, conectando você com as ideias de pessoas ligadas à inovação em educação, tecnologias e linguagens. No programa de hoje, eu recebo Eduardo Hulshoff. Eduardo é desenvolvedor de games, formado em imagem e som pela UFSCar. Trabalha na indústria de jogos desde 2006 e hoje atua na empresa de games Ubisoft Toronto, no Canadá. Tem grande interesse em narrativas interativas e está em constante busca por métodos que possam avançar a linguagem narrativa dos jogos. Esta edição do Conexões é uma parceria entre a SEAD UFSCar e a primeira Jornada Internacional Gêmenis, do Grupo de Estudos sobre Mídias Interativas em Imagem e Som, o Gêmenis, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som da UFSCar. A primeira Jornada Internacional Gêmenis foi realizada entre os dias 13 e 15 de maio de 2014 na UFSCar em São Carlos e contou com a participação de Eduardo Hulshoff. Eduardo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Conexões. É um prazer estar aqui. Eduardo, para a gente começar, quais que são as principais etapas de um processo criativo para a criação de um jogo? O processo criativo de um jogo, ele vai da fase de conceito até a fase de lançamento do jogo. Nós começamos com um processo de conceito, onde nós fazemos um brainstorm das ideias, seguimos o briefing de o que a gente vai querer fazer com o jogo, né? E em seguida, a partir do brainstorm, nós vamos para uma fase de protótipo, onde nós construímos as mecânicas dos jogos e as principais maneiras como o jogador vai interagir e vai jogar com o jogo. Como que o jogador vai se movimentar na área, o que ele vai fazer, quais são as mecânicas básicas e o ciclo básico de interação do jogador. A partir da fase de protótipo, a gente passa para um processo que chama... ele tem vários nomes, depende da empresa, mas é um processo de green light, é um processo de aprovação dentro do publicador, do publisher, né? Do distribuidor, onde ele vai estudar o protótipo, ele vai ver o protótipo e a ideia central do jogo é... como que se fala? A ideia central do jogo é apresentada e, em seguida, é autorizada ou não a produção, o jogo entrar no processo de pré-produção. Entra no processo de pré-produção, aí nós começamos a pensar na história do jogo, começamos a pensar nos ambientes, as ideias começam a se solidificar e dali a gente vai dessa fase para o primeiro onde a gente constrói o que a gente chama de vertical slice, né? A gente constrói um trecho pequeno do jogo até uma qualidade que seja próxima do objetivo que nós queremos alcançar para o jogo inteiro. Então, é uma fase do jogo que nós desenvolvemos até a qualidade máxima, onde é representativo da qualidade final do jogo. Em seguida, passamos por um outro processo de aprovação, onde a vertical slice é novamente levada ao publisher e ele dá autorização para o processo continuar, ou você volta e faz a iteração até você conseguir ser aprovado. Aprovou, você entra em produção. Aí você vai construir, você vai pegar aquela ideia central e você vai desenvolver ela dentro de um espaço do jogo inteiro. Aí então, o processo de produção, a gente constrói todo o esqueleto do jogo e todos os elementos do jogo estão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. E agora eles já estão saindo da fase de protótipo e entrando numa fase de implementação mesmo.
Então o jogo é interessante porque dentro da fase do Vertical Slice o jogo parece que está pronto, porque ele fica bonito, né? E aí nós entramos na fase de produção onde tudo volta para o rascunho, mas de forma ampla, onde em vez de produzir 30 minutos de jogo, a gente está produzindo 12, 13, 15 horas de jogo, 50 horas de jogo, às vezes. As temáticas, elas surgem comumente a partir da onde? São estudos de mercado? São grupos de discussão que são chamados para... Enfim, como é que surgem as temáticas dos jogos comumente? São ideias, né? A maioria dos centros criativos de jogo vem de referências dos gostos pessoais dos próprios desenvolvedores. Dos próprios desenvolvedores. Tá. Mas existe sim uma pesquisa de mercado, existe sim a ideia, nós queremos desenvolver um jogo com uma temática de piratas, por exemplo, como foi o Assassin's Creed Black Flag, que foi lançado no ano passado. A temática é explorada junto com grupos de pesquisa, e se a reação estiver positiva, é ali que a gente vai levar o projeto para frente. Legal. O atual cenário de avanços tecnológicos rápidos que a gente vive, de convergência midiática, como é que isso tem impactado os processos criativos por trás dos jogos? Quais as possibilidades que surgem? As possibilidades, elas são crescentes, né? Elas estão, o desenvolvimento tecnológico não para. Então, hoje o que a gente vê é uma habilidade dos jogadores terem mais liberdade dentro dos jogos. Os jogos, eles... o desenvolvimento dos jogos passou de uma característica onde era apenas um jogo, na época do Atari, os joguinhos eram simples e não existia muito uma temática, não existia muito era uma mecânica, né? Hoje em dia, o que você encontra num jogo de Atari é o que a gente trabalha em termos de protótipo de mecânica de jogos. Mas aí nós usamos essa mecânica para fazer jogos... narrativos, nós fazemos uma história, né? E as histórias estavam nessas últimas gerações, as histórias eram lineares, né? Você estava jogando e a história já está pré-determinada, você está participando das partes jogáveis, mas nós estamos avançando a narrativa de forma linear. E agora, com os open worlds, né? Com os mundos mais abertos, que foram possíveis por causa do desenvolvimento tecnológico, a liberdade do jogador é muito grande e as histórias deixam de ser lineares. Você está me falando que essas experiências, elas vão além do próprio jogo, então. Você cria um universo narrativo em torno de um tema e você expande a experiência do jogador para além do jogo. Quais que são os desafios que essas possibilidades trazem e como explorar, então, essas possibilidades de não criar simplesmente um jogo, mas um universo narrativo em torno de um tema? Os jogos hoje, assim como qualquer franquia, estão passando por um processo de conversão transmediática, né? Onde os jogos eles não se limitam ao console, né? Os desenvolvedores criam um universo e o espaço para narrativas fora do espaço do jogo, em livros, quadrinhos, filmes, ele por causa da convergência cultural e do aumento da popularidade dos jogos, esse espaço está crescendo bastante. E em termos de desafio, eu acho que o principal desafio transmediático é você conseguir manter o canon dos jogos, manter uma lógica entre as diferentes mídias, é uma lógica que se complemente, é uma lógica e que não se desminta, entendeu? Você construir uma história dentro da cronologia ou fora da cronologia, mas que não
que não se contradiza entre as mídias diferentes. No momento inicial de se pensar no jogo, essa ideia de universo narrativo já é considerado, já são considerados, mas o que a gente vai poder fazer num HQ, num filme, enfim, essa ideia de expandir a narrativa já é considerada ali naquele momento inicial do desenvolvimento dos jogos? Eu acho que a oportunidade tá muito maior hoje em dia, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar na indústria há 9 anos atrás, e essa preocupação não era uma coisa que era generalizada com todos os projetos. Você ia fazer o jogo, você fazia o jogo. Quando você chegava no fim da produção, talvez você pensasse, seria legal se a gente tivesse um website que tivesse um pouco mais de informação, seria legal se a gente tivesse um joguinho de celular ou alguma coisa que complementasse, talvez um vídeo, talvez uma história. Mas hoje, quando a gente entra dentro do processo, essas cartas já estão na mesa, entendeu? Tá. E é um desafio para o estúdio, porque o estúdio geralmente se concentra na produção do jogo. Então, para o resto do conteúdo transmídia, parcerias têm que ser formadas, e contratos têm que ser negociados. Então, é um desafio manter a malha transmídia em sintonia. Em sintonia, exatamente. E em relação à participação do próprio jogador ou do público final no desenvolvimento de uma história, de um universo transmediático ou do próprio jogo, como é que vocês têm trabalhado com a tal cultura participativa que a gente fala tanto hoje? Como é que vocês entendem essa participação do público final no próprio desenvolvimento do jogo e do seu universo? Hoje o que a gente nota é a cultura participativa, que a gente chama de user-generated content, né? O conteúdo que o usuário gera. Existem várias iniciativas, às vezes que a iniciativa que parte da comunidade, e existem iniciativas que partem dos desenvolvedores. Por exemplo, a Ubisoft tem um jogo chamado Shoot Mania, que saiu recentemente, onde os jogadores têm a possibilidade de criar as próprias ambientes, entendeu? A gente fornece as ferramentas que nós usamos para o desenvolvimento, nós fornecemos para a comunidade, para eles criarem as suas próprias o seu próprio conteúdo, suas próprias narrativas e até a sua própria transmissão online das partidas. E também durante o desenvolvimento nós passamos pelo processo de user research constantemente, entendeu? Tá. Dentro do desenvolvimento nós estamos levando em todos os processos nós estamos levando a ideia ou o conceito, os primeiros protótipos para um grupo selecionado de usuários que nunca tiveram contato com o produto anterior, e a gente usa esse feedback para melhorar a qualidade ou para identificar problemas ou simplesmente para dar uma cara que o usuário está procurando para os jogos. E há algum tipo de acompanhamento ou monitoramento das comunidades que se criam em torno dos jogos, em torno das histórias, para saber o que é que estão falando, o que é que estão criando em cima, o que é que estão sugerindo, enfim, há algum tipo de acompanhamento dessas comunidades? Hoje em dia não existe a produção de jogo sem um community manager. O community manager é o gerente da comunidade, é uma pessoa que trabalha para o estúdio e que gerencia o fórum aberto com o jogador. E ele está sempre em sintonia tanto com os fãs, porque os participantes assíduos são os fãs, são as pessoas que gostam muito da franquia dos jogos,
e em sintonia com o grupo de desenvolvimento, com os desenvolvedores, entendeu? E ele faz essa ponte, o Community Manager faz essa ponte. E dependendo do tamanho do jogo, você encontra 1, 2 ou 3 Community Managers, dependendo do volume de informação que tem que ser processada, e eles vão, e eles respondem, e na medida do possível, na medida do que eles podem revelar, né? As dúvidas dos jogadores e o que os jogadores e também informam os desenvolvedores do que os jogadores estão pedindo para ver na próxima versão do jogo. Legal. Um tema com uma ideia bastante em voga atualmente também é a da gamificação da educação. Quer dizer, a utilização de jogos em prol dos processos de ensino-aprendizagem, a utilização dos jogos pela educação para incrementar a qualidade dos processos educativos. Como é que você tem visto isso e como, na sua opinião, você acredita que os jogos podem colaborar com os processos de ensino-aprendizagem? Eu vou dar um exemplo, é a minha opinião mesmo, porque eu não trabalho diretamente com a área de educação ou de game, mas quando você começa a dar achievements e badges para as pessoas, você transforma qualquer processo em um jogo, entendeu? Eu tenho uma pulseira que faz o tracking do meu exercício físico e a partir daí da pontuação que eu tenho no exercício físico, eu ganho achievements, eu ganho badges. Olha, você fez essa semana você foi super saudável. E esses processos também funcionam muito bem para a educação. Você completou esse módulo, você fez esse teste, você conseguiu completar três módulos de alguma matéria dentro de um determinado período, e você consegue uma pontuação, você consegue badges, e você consegue medir seu próprio progresso e serve como incentivo também, especialmente quando você insere aquilo dentro de um contexto social, onde você pode estar comparando a sua performance com a performance dos seus amigos, colegas, porque todo mundo gosta de um pouco de competição, né? E a questão dos desafios também, que os jogos incitam nos usuários, nos jogadores, e que se trazido essa questão do desafio para o contexto da educação, me parece também que serve de estímulo e de motivação para quem está ali dentro do processo. Exatamente. Né? A dica, né? O segredo é você conseguir manter o jogador, fazer os desafios serem acessíveis, mas ao mesmo tempo onde existe um esforço necessário, porque esse é o balanço que tem que ser criado, porque quando você tem um desafio que é impossível de ser completado, você desestimula a pessoa. Daí a ideia das fases, das etapas. Exatamente. E dos retornos, dos feedbacks a cada uma dessas etapas. E você vai aumentando o seu nível de proficiência em qualquer coisa que seja, né? Você pode aumentar o seu nível de proficiência num jogo de estratégia, ou você pode aumentar o nível de proficiência em matemática. Exato. Entendeu? Perfeito. Eduardo, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Conexões, nesse papo tão agradável. Muito obrigado. Muito obrigado. A vocês que nos assistem, o meu abraço e até a próxima edição do Conexões.